Tivemos um problema técnico, mas vamos para a parte 2 do nosso bloquinho dos casos clínicos em TCC. Eu espero que você esteja assistindo esse vídeo, essa aula, como continuidade da primeira parte, porque ela é essencial para que você possa entender o que seria o THS, onde na primeira parte você viu sobre as habilidades sociais e assim por diante. Então vamos lá trazer aqui esse conceito sobre o treinamento de habilidades sociais. Lembra quando a gente estava falando sobre o conceito de habilidades sociais, onde refere-se a esse conjunto de comportamentos que quer fazer com que o indivíduo alcance o seu objetivo em ter essa comunicação assertiva com outras pessoas. Então, como é que a gente faz isso? Através do treinamento de habilidades sociais, ou THS. Então, a terapia em si, as estratégias, elas vão estar dirigidas a implementar ou a reforçar ou aumentar o repertório comportamental desse indivíduo em relação a essa competência nas situações adversas ou críticas da vida. O THS refere-se a essa tentativa direta, sistemática, de ensinar essas estratégias, essas habilidades, fazer todo esse desenvolvimento do indivíduo a partir dessa compreensão e também da execução da prática, do treino de habilidades que a gente falou anteriormente, quanto às classes de resposta, as classes comportamentais, onde muitas vezes esse indivíduo ele atua, ele tem comportamentos mais passivos ou mais agressivos. A ideia é que ele venha desenvolver habilidades em relação à sua assertividade. A gente vai ver algumas etapas em relação a isso, né, ao como desenvolver o THS, mas se a gente pudesse delimitar quais seriam as características de um programa de THS completo, a gente estaria se reportando a 3 elementos ou 3 fases. Essas 3 fases, elas precisam ser complementares porque elas juntas trazem os aspectos relativos a um conjunto de habilidades, tanto cognitivas, quanto emocionais, quanto comportamentais. E esses comportamentais têm uma perspectiva tanto verbal quanto não verbal também. E aqui eu quero destacar o seguinte: o enfoque principal do processo de aprendizagem ou de ampliação desse repertório comportamental é a partir de técnicas mais comportamentais mesmo. Lembra que eu falei em relação ao behaviorismo, né, essa ênfase em modificação dessas competências em relação ao processo de aprendizagem, essa aprendizagem com o olhar behaviorista? Pois é muito importante que o treinamento ele tenha esse viés de maneira mais geral comportamental. Mas o nosso comportamento ele se consolida ainda mais enquanto processo de aprendizagem quando a gente tem envolvido os aspectos cognitivos e também emocionais. A aprendizagem em si, apesar da gente repetir comportamentos por observação, por exemplo, ela acontece dentro de um sistema cerebral em que nós temos algumas funções psíquicas ou cognitivas envolvidas nesse processo, como a atenção, memória, motivação e emoção também. Então, a aprendizagem ela vai sendo mais efetiva a partir desse contexto, quando há essa interação entre esses elementos comportamentais, cognitivos, emocionais. Mas lembrando que todo o desenvolvimento, a inserção, a ampliação desse repertório do indivíduo depende de outros fatores também, tá? Então, é importante a gente se lembrar disso, de estudar sempre a individualidade de cada pessoa que a gente está treinando nesse modelo, dentro desse programa de THS. E aí vamos, né, para essas 3 fases que vai tornar o programa de THS completo. Primeiro ponto,
treinamento em habilidades sociais básicas, que o que seria isso? Seria os aspectos em relação à nossa sobrevivência de maneira geral, tá? Então, como é que a gente vai observar as situações? Como é que a gente vai escutar melhor, dar, receber feedback? Aqui também tem essa perspectiva da gente saber olhar, né, ter esse contato visual, saber a quantidade de minutos, por exemplo, que a gente está falando, para permitir que outras pessoas falem também. Então, as habilidades básicas se referem como se fossem ao primeiro passo, quando a gente está estabelecendo contato mesmo, né, esse vínculo com outra pessoa. Então, são os aspectos tanto de cunho cognitivo, né, emocional, quanto também comportamental. Tanto comportamental verbal quanto não verbal também. Então, aqui, por exemplo, a gente, se estiver falando de um transtorno, a gente vai ensinar para uma criança autista quando alguém chamar o nome dela, que ela precisa olhar para a pessoa e ter contato visual com ela. Então, Jaiana, como é que a gente faz isso? Esse exemplo é à parte, tá? Não necessariamente precisa fazer parte de um THS, mas é de suma importância que, se tiver sendo aplicado um programa THS, que esse exemplo faça parte, tá? Que é você reforçar aquela criança toda vez que ela fizer o comportamento que é considerado esperado ou o adequado, né? Então, fulaninho, se ele não olha, ele não tem reforço. E esse reforço pode ser uma infinidade de possibilidades que o próprio terapeuta que vai determinar, que refere-se à escolha dos reforçadores. Aquilo que vai ser reforçador para mim, possa ser que não seja para essa criança. Então, por isso que precisa dessa análise individual. E aí, o segundo ponto, ou segunda fase, refere-se ao treinamento em respostas sociais específicas. Então, como é que a gente vai fazer isso? O que compõe essa fase? Seria a gente treinar, ensinar a pessoa a como fazer e recusar pedidos. Sim, você pode dizer não, você pode estabelecer limites, mas para estabelecer esses limites ou dizer não, você precisa primeiramente entender quais são as suas características do que você gosta, do que você não gosta, o que você tem direito, né? Quais são os seus direitos, todo esse arcabouço, inclusive, dos direitos humanos, a gente pode se basear tranquilamente na Declaração Universal dos Direitos Humanos, inclusive pegar mesmo, né, todos os artigos e trabalhar com a pessoa. Existe até uma declaração universal que diz que você tem direito à liberdade. E a liberdade de expressão é uma forma que você tem de ser uma pessoa, de exercer os seus direitos enquanto pessoa. Né? Então, a gente pode utilizar esse tipo de estratégia também dentro do contexto de ensinar sobre os nossos direitos ou até o processo mesmo de recusar pedidos. Fazer e receber elogios. Tem pessoas que não conseguem dizer para outra pessoa, né? Olha, você está muito bonita, olha, você fez um trabalho bem feito. E esse processo de faz com que os vínculos sociais eles se fortaleçam. Agora perceba, quando a gente faz um elogio para uma pessoa, possa ser que ela não entenda ou não perceba aquilo enquanto elogio. Então, essa percepção do como elogiar, do que falar, também deve ser trabalhada nesse processo da implementação do treinamento de habilidades sociais. Receber recusas, ou seja, as pessoas dizerem não para a gente e a gente aceitar que o outro tem direito de dizer não também, né? Então, até de entender que, eu fiquei chateada, eu fiquei com raiva, eu fiquei triste porque fulaninha não disse não para mim, não foi comigo a uma festa, eu não quero mais ser amiga de fulana. Tá, você não quer mais ser amiga de fulana por qual motivo? Porque ela não quis ir comigo à festa.
Aí a gente pode ir trabalhando esses aspectos, como os próprios direitos de outra pessoa, aceitar que existem emoções e que as emoções a gente não controla, mas que a gente pode decidir o que a gente vai fazer com essas emoções. Quais são as escolhas comportamentais que vamos fazer a partir de então, a partir dessa raiva, a partir dessa tristeza. Então, até essa ponderação, essas vantagens e desvantagens de terminar com essa amizade, por exemplo, pode ser um conteúdo a ser trabalhado durante o THS. Iniciar e manter uma conversação, saber chegar, né, na pessoa, e começar uma conversa, ou então quando alguém vem conversar com a gente, manter a conversa, né, saber interagir ou entender que respostas monossilábicas podem fazer com que aquela conversa acabe, mesmo se a pessoa quiser ficar conversando, né, o nosso paciente ficar conversando, ele pode ter alguns comportamentos que podem ser caracterizados como passivos e agressivos, tá? E aí a gente pode, a partir desse processo de psicoeducação, que existem estilos de comportamento, fazer com que o nosso paciente entenda o que seria essa assertividade e dar exemplos para ele em relação a essa assertividade. E assim a gente ir treinando, inclusive, nesse processo de roleplay, né, ou essa encenação, essa simulação dentro do consultório. Mas lembra também que eu tinha mencionado para vocês que uma das missões da gente é fazer com que o nosso paciente ele possa generalizar esses resultados? Ele vai fazer essas encenações com a gente e depois ele vai tentando fazer isso com outras pessoas fora do consultório. Não é para jogar ele, não, logo direto, né? No ambiente natural dele, em que ele pode testar, se frustrar e aquilo piorar o desenvolvimento dele. É um processo, inclusive você precisa ir treinando essas possibilidades de que você ter assertividade nos momentos de falar, de ouvir, não garante a assertividade do outro. Preste atenção. Você ser assertivo não garante a assertividade do outro. Porque o meu comportamento eu consigo controlar. O comportamento do outro eu não consigo controlar. Então, o que que o outro faz, seja verbal ou não verbal, que pode me magoar, me machucar, me deixar irritado e triste e várias outras emoções. A partir desse entendimento, como é que eu posso ter respostas ou reações para esses tipos de situação? O que que de pior pode acontecer? Quais são as minhas opções? Quais são as minhas escolhas? Lembrando que eu também tenho o direito de sentir todas essas emoções, mas o que que eu vou fazer com elas a partir de então? Tudo isso, toda essa minha fala, você pode inclusive anotar aí e reproduzi-la dentro do contexto adequado para o seu paciente. Mais uma vez, eu ser assertivo não garante a assertividade do outro. Então, continuando, outros exemplos, né, de respostas sociais específicas seria fazer e receber crítica, manifestar expressões positivas, defender os próprios direitos, convidar, pedir informação, terminar encontros sociais e expressar opiniões. E aí vem o que eu também já meio que dei uma pincelada na minha fala, que é o treinamento em habilidades de autocontrole, que é como a gente faz essa autoobservação, que refere-se a eu me perceber em relação à intensidade dos meus comportamentos, das minhas emoções, ou como é que isso tem impactado nas minhas relações. E não somente atribuir a culpa a outras pessoas, porque eu não tenho um relacionamento social com elas. Então, a autopercepção em relação a tudo isso, o autoconhecimento, é um ponto-chave, né, uma fase importante do THS. Estabelecer objetivos e subobjetivos realistas e concretos, do tipo, Jaiana, eu sei que eu fico muito irritado quando a minha namorada chega para mim e diz que eu não respondo ela direito no WhatsApp.
Só que eu respondo ela direito no WhatsApp. Ela faz uma pergunta, eu digo sim ou não, eu respondi. Tá, fulano, você acha que esse seu comportamento ele poderia mudar ou o que que pode o que que você pode ter de objetivo diante desse conflito? É mudar a maneira como você responde o WhatsApp ou mudar a maneira como você resolve esse problema com a sua namorada? Ah, Jaiana, eu acho que não tem problema nenhum em tudo isso. Certo, então, como é que você pode emitir essa informação, pode se comunicar com a sua namorada para que essa situação de conflito seja resolvida? Então, a gente vai trazer para o paciente a reflexão em relação ao que ele entende que seria mais adequado socialmente ou diante do cenário em que ele está apresentando, e isso de ser o mais realista, o mais é, preciso possível dentro da realidade dele. Não adianta a gente dizer assim, olha, fulano, para ser mais assertivo, você precisa falar isso, isso e isso, e a sua namorada se reagir assim, você reage desse jeito. Não é uma receita de bolo. É realista porque vai chegar mais perto daquilo que é possível ser desempenhado pelo seu paciente. Estabelecer padrões realistas e de auto-reforço apropriado. Uma coisa que é muita herança do behaviorismo é esses aspectos relacionados a reforço. Então, se o paciente chega para a gente e diz assim, Jaiana, olha, pela primeira vez eu consegui chegar no meu pai e dizer que eu sou homossexual e isso para mim foi muito estranho, porque o meu pai teve uma reação boa diante daquilo que eu estava falando, mas eu passei 20 anos da minha vida evitando essa conversa, né? Então a gente pode, por exemplo, dizer: Ô, fulano, eu fico muito feliz, parabéns por esse passo, que é um passo realmente importante, que você se queixava muito aqui, que se sentia preso, limitado. Então eu fico realmente feliz. Aí, parêntese, só se você, enquanto psicólogo, se sentir feliz, porque você precisa estar alinhado, congruente com aquilo que você está falando, certo? E aí a gente também precisa fazer com que o paciente, nesses momentos em que ele consegue alcançar aquilo que ele estava almejando, que ele faça um auto-reforço. O que seria isso? Seria ele se sentir bem com aquele comportamento e esse se sentir bem fazer com que ele repita esses comportamentos de outra forma. Então, o auto-reforço pode ser esses aspectos mais afetivos, né? Se sentir bem, ficar feliz, ou pode ser comportamental. Por exemplo, eu consegui fazer determinado comportamento e por conta disso eu vou me beneficiar de assistir um filme ou uma série na Netflix, porque fazia muito tempo que eu não conseguia ter esse tempo para mim. Então, eu vou me reforçar em relação a isso, certo? Então, é um reforço ou um processo motivacional intrínseco, certo? E aí, diante disso, né, aqui eu trago para vocês, mais uma vez, essa condensação dessas informações do programa completo, tá? Só para vocês poderem imprimir, guardar e botar debaixo do seu travesseiro, do jeito que você quiser. E aí, entendendo essas 3 fases anteriores, existem elementos que vão estruturar o THS em si. Ou seja, se você for fazer um programa de treinamento de habilidades sociais, precisa ter esses elementos aqui, baseados também no que a gente viu anteriormente, tá? Então, todos esses conteúdos são complementares. Então, para que serve tudo isso? Para que esses elementos estruturantes? Que se refere ao treinamento em habilidades em si, ou seja, tem um viés mais comportamental. A gente precisa ensinar o nosso paciente a reduzir a sua ansiedade, ou seja, estratégias ou técnicas como acalme-se, respiração diafragmática, relaxamento progressivo de Jacobson, porque
em relação a toda essa mudança que vai acontecer na vida dessa pessoa, vai existir alguns momentos que ela vai se sentir ansioso, ou estressado, ou preocupado, porque vai estar acontecendo uma mudança dessa saída da zona de conforto para um comportamento assertivo, ou seja, aquilo que provavelmente ele fugia enquanto estratégia, boa parte da sua vida, agora ele precisa enfrentar. Como, por exemplo, eu sempre evitei conversar com as pessoas pessoalmente, eu sempre preferi conversar pelo computador ou pelo celular. Só que isso está me deixando cada vez mais isolado. Até para comer, eu prefiro pedir pelos aplicativos, pelo iFood, do que sair da minha casa, ir no restaurante, encontrar alguém conhecido e ter que conversar. Então, isso está fazendo com que, até o momento que eu poderia estar conversando com alguém, ou me encontrando com alguém, seja um episódio muito sofrido. Entende? Então, a gente precisa ensinar esse paciente a como lidar com essas questões emocionais, porque senão a implementação de novos comportamentos vai ser, vai ser muito pior. Vai trazer para ele, a partir desse enfrentamento dessas situações ansiogênicas, um processo ainda pior de como ele se sentia, porque a fuga ou a esquiva traz para a gente, momentaneamente, um alívio daquela ansiedade que a gente está sentindo. Então, por isso que as situações que geram algum tipo de desconforto, o que a gente faz? A gente foge. A gente diz que está com dor de cabeça, a gente diz que tem outro compromisso, né, que está sem dinheiro mesmo tendo. Então, todos esses aspectos que se tornam uma certa rotina, porque os ambientes ou estar com pessoas nos torna bem, bem desconfortável mesmo, a gente precisa lidar com isso antes, né, inclusive, de fazer esse processo de treinamento dessas habilidades em si, principalmente quando a gente está falando de um contexto fora do consultório. A reestruturação cognitiva, que é de fato um processo de aprendizagem, da gente interpretar a situação de uma outra forma, que não são as pessoas em si, mas sim como eu interpreto esse momento de me encontrar com outras pessoas, de trazer para essas pessoas um comportamento ou um padrão meu que eu me envergonho. Então, o processo é fazer com que o paciente entenda que não são as pessoas em si, não é ele em si, mas a interpretação que ele tem feito diante daquilo, ou seja, o significado que ele está atribuindo diante do momento de receber uma crítica, de fazer um elogio, de enfrentar algumas situações, como falar em público, de manter uma conversa, enfim. Então, todo esse processo precisa ter esse vínculo direto com a maneira dele de pensar, de ter todo um raciocínio diante de situações sociais. E aí, o que a gente faz numa perspectiva mais focada no problema, é o que a gente chama de treinamento em solução de problemas. É a gente fazer essa reflexão junto com o paciente do que seria aquilo que é problemático para ele, daquilo que pode trazer as possíveis soluções, né, ou quais seriam as saídas para enfrentar esse problema, a partir desse entendimento, né, dessa verificação do que está mexendo com ele. Como é que a gente pode trazer quais seriam, quais seriam os contras ou os prós de realizar essas soluções de problemas. Então, se eu não consigo ir até um restaurante ou recuso sempre convites para sair para comer, quais seriam possíveis alternativas para eu me encontrar com os meus amigos ou ver outras pessoas? Exemplo, dar uma volta na praia, na praça, no shopping, certo? E se você for para a praia, ou para o shopping, ou para a praça, o que de pior pode acontecer? Quais seriam os contras? O que pode fazer você ser interrompido desse processo de ter essa relação
ou de encontrar outras pessoas. Aí a pessoa vai dizendo tal, 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 tal. E assim a gente vai, como se fosse destrinchando ainda mais possibilidades que ele vê diante daquela situação, para que ele venha a expandir essas possibilidades de, de melhoria mesmo, né, em relação ao que ele está passando, tá? Então, tudo isso é para quê? Para que a gente possa inserir comportamentos novos. Ó, perceba, eu sempre estou falando assim, não sei se você já se ligou. Para que serve tudo isso aí? Inserir comportamentos novos, ampliar, aumentar os comportamentos que poderiam, que já existem, que são assertivos, mas poderiam ser potencializados, ou diminuir ou retirar de vez comportamentos que são ou passivos ou agressivos ou não assertivos de maneira geral. Então, inserir novos, ampliar aqueles que já tenham, potencializá-los, ou minimamente manter tudo isso, e diminuir ou retirar comportamentos não assertivos, certo? Os grandes objetivos, de maneira geral, é isso aqui. O que é que você, as estratégias e etc., sempre vão ter um desses três, ou os três juntos, ou dois dos três, né? E aí, as etapas em si, isso aqui eu já falei para vocês, tá? Para quem ainda não está fazendo parte, esses slides, eles estão lá no meu grupo do Telegram, que tá aqui na descrição desse vídeo, e você pode entrar lá, fazer parte do meu Telegram e baixar todos esses slides e os outros slides também do Carnaval da Jai, e estão todos disponíveis para vocês, certo? Então, o conhecimento é nosso. E voltando, uma coisa importante, eu não falei essas etapas para vocês? Treinamento de habilidades, treino em relação à ansiedade, reestruturação cognitiva e solução de problemas, não necessariamente precisa ser nessa ordem. Tá. Não precisa. Mas é importante você entender que essas etapas, elas estão ligadas o tempo inteiro. E elas podem ir se adaptando e se readaptando de diversas formas para que a gente possa atingir ou melhorar as necessidades dessa pessoa, desse paciente. Uma grande sacada do treinamento de habilidades sociais que eu percebo é que, por mais que a gente tenha alguns protocolos de, você vai seguir isso, primeira semana vai ser esse tema, segunda semana esse outro tema, na terceira semana vai fazer um roleplay. Então, existem sim alguns protocolos de habilidades sociais desse treinamento que tem uma sequência. Só que esse protocolo ele foi feito para outras pessoas ou para outros contextos, por mais que seja, por exemplo, para um grupo de pais de crianças que tem hiperatividade, certo? Estou supondo, tá? Existe esse protocolo e na minha escola ou lá onde eu trabalho no CAPS, existe todo esse mesmo perfil. Vou pegar esse protocolo e aplicar diretamente aqui. Antes de aplicar, você precisa avaliar, você precisa entender qual é o perfil desse grupo, você precisa delimitar quais são, de fato, as demandas, as queixas dessas pessoas, para poder, então, enfim, fazer essa intervenção. Tá? Falei isso no início da outra aula, lá na parte 1 da gente. Então, olha só, esse caso clínico que eu vou mostrar para vocês, baseado em um artigo. Esse artigo também eu vou colocar no meu grupo do Telegram, mas é essa referência aí, certo? Treinamento em habilidades sociais, uma intervenção clínica, e foi publicado em agosto de 2020. Então, antes de mostrar, só quero reforçar. Aqui tem uma forma específica de aplicação de THS para esse paciente especificamente. Não é para você pegar essa informação e replicar em todos os pacientes que você tem, não. Você não já sabe que existem etapas, que existem os elementos estruturantes, que existem várias classes de habilidades sociais?
Pronto. Você fez todo o processo de avaliação do teu paciente? E aí existem alguns instrumentos que falam, que vão avaliar essas habilidades sociais e também especificamente, né, alguns testes específicos validados e disponíveis lá pelo SATEPS, né, favorável. Você pode aplicar para crianças, adolescentes, para adultos, para casais, para idosos. Então, existe todo um processo de avaliação específica lá das habilidades sociais e também em relação à própria questão de ansiedade, porque possa ser que esse paciente que a gente esteja lidando, ele seja um paciente que tem diagnóstico de fobia social. A gente precisa avaliar, tá? Você é psicólogo, você tem competência de avaliação. Se você ainda não tem, você precisa desenvolver, caso você queira trabalhar com as habilidades sociais. Ou, na verdade, com qualquer público, de qualquer demanda, tá? Então, vamos embora para esse caso clínico. Refere-se a esse homem A, 41 anos, fotógrafo e funcionário de um supermercado, trouxe à clínica demandas relacionadas a problemas com autocontrole, déficits na interação social, principalmente no contexto do trânsito e do trabalho, e episódios de ansiedade. Durante o processo de treinamento, o cliente mudou-se de emprego antes de fotógrafo para passar para trabalhar como funcionário em um supermercado e, eventualmente, em regime de freelance, como fotógrafo no antigo estabelecimento em que desempenhava essa função. Então, especificamente, o que ele precisava? Ou qual foi a demanda que ele trouxe? Ele referiu-se como uma pessoa que tinha comprometimentos, né, ou déficits no repertório comportamental para se expressar habilmente, de modo alternativo a um padrão de comportamento agressivo instalado. Ou seja, em resumo, ele era uma pessoa que tinha comportamentos não assertivos, mais especificamente agressivos, e ele queria ser uma pessoa mais assertiva, porque isso de ser agressivo estava trazendo mais malefícios para ele. Tanto em relação aos relacionamentos, né, ou relações ou interações sociais, quanto à maneira como ele se sentia. Porque a pessoa, ela pode ter esse comportamento agressivo e se sentir bem. E dizer assim, rapaz, tô de boa demais. Tô ótimo. Fulaninho merecia ser xingado. Mas tem as pessoas que fazem essas colocações, têm esses comportamentos e não se sentem bem. Né? Essas pessoas que não se sentem bem têm um passo mais significativo para mudar os seus comportamentos do que a primeira que eu citei enquanto exemplo. Então, quais são as características que a gente percebeu em relação a comportamentos agressivos, né? Então, ele está ali andando de bicicleta, né? E o motorista não respeita. E quando... repara a fala dele. Ele falou assim, eu gosto de pedalar. O motorista não respeita. Você anda no trânsito, aí sabe como é. A ansiedade às vezes vem, fico nervoso. E aí eu tirei satisfação com o sujeito essa semana. Outra coisa, outra situação. Teve uma situação que eu gritei com o motorista, aí ele falou que ia puxar uma arma. Eu falei, seu marica, não adianta a arma não. A arma não vai resolver nada não. Aí ele entrou no carro e foi embora. Mas eu tinha razão. Eu sei quando eu tenho razão. Se eu não tenho, aí eu não falo nada, tá? Então, algumas coisas que ele falou aqui desses comportamentos agressivos, certo? Outro contexto foi, essa semana tive um desentendimento feio no trabalho. Eu disse para a mulher lá que o horário do pagamento era um e ela disse que não era. Ficou teimando. Depois ela viu que não era e eu fiquei parecendo mentiroso. Eu me sinto como se fosse mentiroso. Já tinha avisado o horário e ela falou de um jeito que eu era arrogante. Eu não vou mentir também não. Eu agi meio agressivo. O meu amigo foi lá e disse para pararmos de fazer isso. Aí o que a gente percebe diante desses fragmentos
de informações, né, de relatos dele, que existem algumas crenças disfuncionais. Obviamente, tudo isso a gente só consegue perceber diante de uma avaliação. Estou repetindo para você não achar que isso aqui é papuf, tá? Ele pode trazer ali o seu discurso e etc., mas o processo dessas identificações, dessas crenças, etc., a gente vai percebendo ao longo, tá, do processo de avaliação, tá? Isso tudo a gente está avaliando, a gente ainda não começou a fazer o THS, não. Então, o que ele falou que a gente já pode entender que tem ligação direta com suas crenças disfuncionais? Primeiro, eu fico com medo de uma hora para outra surtar e bater em alguém. Tem mulher que gosta de cara vagabundo. Se tem um carro com som, tem uma mulher bonita. Mas se você tiver um carro de luxo, a mulher que estiver do seu lado vai ser a mais bonita. Crenças, tá vendo? Tem regras aí. Quando a gente está falando de crenças intermediárias, a gente está se reportando a essas regras, a esse padrão que está surgindo das crenças centrais ou nucleares, mas vem com esse aspecto mais sistemático de regra mesmo. Se tiver um carro de luxo, então aquela mulher vai ser a mais bonita. Se tiver desse jeito, então, refere-se a essa regrinha lá das crenças intermediárias. Então, como é que foi feito o processo de THS? Depois que a gente fez toda a avaliação do que seria ligado diretamente ao problema dessa pessoa, né? Então, as sessões ou os encontros de THS são realizados semanalmente. Geralmente tem essa perspectiva de ser semanal. E, nesse caso, foram utilizadas 15 sessões, com duração aproximada de 50 minutos. Não existe um protocolo fixo para todo mundo, para todas as demandas, que tem que ser X número de sessão, X tempo, não. Mas o que foi percebido na literatura, que é bem eficaz os encontros semanais e encontros de 1 hora, em média, certo? Então, a partir desse ponto, você pode estabelecer o que seria mais adequado para o seu caso, certo? Ah, Jaiana, eu queria fazer em duas vezes por semana com o meu paciente, porque ele precisa viajar e ele precisa intensificar esse aspecto de aprendizagem? Pode, pode. Tudo é acordado aí de você e seu paciente. Então, como é que aconteceu a intervenção nesse caso clínico, trazendo o programa de THS para esse paciente especificamente? Então, na primeira sessão, lembrando, esse paciente já veio com essa demanda específica para essa clínica específica que ele deveria tratar esse comportamento agressivo dele. Então, é bem diretivo, direto ao ponto. O programa THS purinho já vai fazendo. Mas, se você tiver um paciente que durante o seu processo de intervenção, de tratamento, você perceber que ele precisa, sim, ter todo um processo de mudança nas suas habilidades sociais, a gente pode fazer isso durante o tratamento do paciente, certo? Então, você é terapeuta da TCC, por exemplo, você vai saber guiar melhor esse processo do que o terapeuta de outras abordagens, porque tem toda a base comportamental aqui presente, certo? Deixa eu tomar uma aguinha, né? Tá se hidratando, tá? Você tem que tomar água, viu? E aí, vamos lá, como é que fizeram, né? Primeira sessão, houve, né, todo o processo de compreensão da demanda, apresentação do termo de consentimento livre esclarecido, porque nesse contexto foi feito esse artigo, né? Então, o paciente ele já estava ali autorizando as suas informações para fazer esse artigo. Mas se você não vai publicar, não precisa ter esse tipo de documento, tá? O contrato terapêutico é suficiente. Então, nessa primeira sessão,
foi formalizado esse aspecto de explicação em relação a como é que funciona a terapia e o THS em si. Mas perceba, seção 2 e seção 3, a gente ainda está falando de compreensão da demanda. E eu entendo esse processo como uma forma de avaliar o caso, como até a gente utilizar a anamnese, por exemplo. No terceiro encontro, especificamente, a gente pode utilizar alguns formulários, inventários ou instrumentos de avaliação, tanto da assertividade, tanto para a ansiedade, ou então a gente pode utilizar as escalas de Delprete, ou os inventários de Delprete. Delprete e Delprete são os autores que mais são reconhecidos aqui no Brasil e no contexto mundial também, que falam sobre habilidades sociais. Eles têm vários testes que falam sobre isso. No meu curso sobre habilidades sociais, eu mostro para vocês, explico como vocês vão aplicar, principalmente a escala IHS-2, que é o Inventário de Habilidades Sociais 2, que é o que está favorável no momento, certo? Mas eu falo daqui a pouco melhor desse curso. Então, dando continuidade, o que aconteceu, né? Na primeira sessão, ainda de uma maneira assim, bem psicoeducativa, e todo o processo, na verdade, é psicoeducativo, né? Já que a gente está falando de um treinamento que tem base no processo de aprendizagem, que tem base nesses aspectos de modificação de pensamentos e entendimento das emoções, né? Então, a todo momento a gente tem que ser psicoeducativo. Então, você vai perceber até entre uma sessão e outra que está repetido alguns objetivos, né, ou alguns temas. Porque nem sempre em uma sessão só dá para a gente trabalhar tudo isso e, às vezes, a ênfase maior que a gente precisa dar em todo o treinamento é em temas específicos. Porque se lembra que eu tenho falado bastante para vocês que tem que ser adequado, adaptado ao paciente? Então, por isso que você não pode pegar essa tabela aí, esse quadro e replicar para todo mundo. Tem que analisar. Tá? Então, nessa sessão 4, foi trabalhadas as diferenças entre reações agressivas, passivas e assertivas, e também os aspectos da classe de admitir erros. Foi passada uma tarefa de casa, onde o paciente ele vai ler, né, sobre tudo isso, né, então vai reforçar esses conhecimentos. Na sessão 5, a gente vê a repetição desse tema, mas em relação à tarefa de casa foi passado um outro exercício, como um texto ou o próprio treinamento dele, né, para verificar alguns comportamentos acerca do cumprimento e agradecimento, ou seja, dar bom dia, boa tarde, boa noite e dizer obrigado e de nada ou por nada. Na sexta sessão, ainda falamos sobre esse mesmo tema e com a mesma tarefa de casa. Ele continua fazendo esse exercício. Na sessão 7, ensina-se sobre a classe de fazer e recusar pedidos. E na tarefa de casa, continua a reforçar esse processo de aprendizagem acerca de cumprimento e agradecimento. Ah, Jaiana, mas eu acho que o paciente deveria fazer isso. Não é o que você acha, é o que você está avaliando e como o paciente tem se desempenhado acerca desses comportamentos a serem inseridos, ampliados ou reduzidos. Existe toda a avaliação nesse processo que está sendo executado, porque você pode até planejar com seu paciente do que a gente vai falar a cada semana, mas vai depender muito do processo que ele está se desenvolvendo. Não precisa você sair correndo para dar conta de todas as classes e temas e tudo do mundo. Você precisa avaliar o que está funcionando e o que não está. E se não está funcionando, tem que entender o porquê. Sabe? Então a gente parte
Lembra daquelas habilidades sociais que são básicas para vir depois as mais específicas. Na oitava sessão, né? Fazer e recusar pedidos e expressar incômodo justificado. A gente continua ainda com a mesma tarefa de casa, onde temos o comportamento de cumprimento e agradecimento. Na sessão 9, foi trabalhado o tema e também, vamos supor, um roleplay, um treinamento ali, uma encenação de dar e receber feedback. Esse processo precisa ali bem de maneira efetiva, quer dizer, todo o THS em si, que o paciente seja bem ativo, né, na terapia. Não foi passada a tarefa de casa, então a gente percebe que não tem uma obrigatoriamente de passar atividades de casa para o paciente, vai depender dos objetivos que a gente esteja trabalhando e do desempenho dele. Na sessão 10, continuamos com a temática de fazer e recusar pedidos e expressar incômodo justificado, ou seja, eu não estou gostando daquela situação porque aquela situação me constrange diante de outras pessoas, porque eu acho que outras pessoas me veem de tal forma, né? Não é um incômodo assim aleatório, tem um porquê. Não teve tarefa de casa também. E aí, na sessão 11, a gente continua, nesse caso, nesse exemplo, fazendo a intervenção acerca do fazer e recusar pedidos, mas aí a gente também já começa um processo de treinamento de autocontrole. Perceba, até a gente chegar aqui para treinar esse autocontrole, ou verificar como ele pode perceber seus defeitos, suas qualidades, como é que sua mente funciona, né? Então, a gente precisou de várias sessões. E aí, a sessão 12 já vem para mais um foco ainda em relação a pedir mudança de conduta no outro. Mas perceba, nas sessões anteriores, a gente sempre está colocando ele em um papel ativo de que ele vai fazer essa mudança efetivamente. E aí, quando a gente fala sobre pedir mudança do outro, a gente pode dizer assim: ô fulano, não fala comigo desse jeito não, porque isso me deixa triste. Você tem como falar comigo assim, diminuindo o tom da sua voz? Então, a gente vai trazer esse aspecto para a terapia, mas sempre lembrando que eu ser assertivo não garante a minha assertividade de volta. E aí foi passado algumas tarefas de casa, mais uma vez, né, o emitir comportamentos de cumprimento e agradecimento. Perceba, para isso cada vez mais se tornar um hábito. Quando a gente vai aprendendo, né, tendo acesso àquela informação, a gente vai aprendendo e aquilo vai fazendo também sentido, a gente vai sendo reforçado com aquilo, se torna um hábito. E o hábito, a priori, vai cada vez mais sendo reforçado e assim se implementa no repertório daquele indivíduo, tá? Então, também foi passado atividades para casa para ele ler e fazer essa avaliação, né? Mais uma vez, sobre os 3 estilos de resposta: assertivo, agressivo e passivo, a amostra de direitos humanos básicos, que foi aquilo que eu mencionei já para vocês, e o que seria esse treinamento assertivo ou essa ênfase maior na assertividade. Na seção 13, a gente continua falando sobre esse pedido de mudança de conduta no outro e também a gente vai incorporando e reforçando a expressão de incômodo, de desagrado, de admitir erros. Perceba, admitir erros também já foi conteúdo de outra sessão. A gente traz mais uma vez isso porque isso faz parte do processo de aprendizagem e de inserção desse comportamento desse indivíduo. Tá? Seção 14, fazer recusar pedido e expressar incômodo justificado, defender os próprios direitos. Aqui também a gente pode fazer o contraponto, onde ele precisa entender que se ele tem direitos e precisa defendê-los, as outras pessoas também têm direitos e que vai precisar defendê-los. Então, o que eu entendo que é um direito meu e o que eu entendo que o outro tem o direito do outro, é assertivo que eu não invada o direito do outro, nem seja invadido pelo outro. E aí, na última sessão,
expressar opiniões pessoais, autocontrole, expressar incômodo. A gente pode fazer uma replicação dos testes que a gente aplicou lá no começo, lá na avaliação, para ver todo o processo, né, essa curva de mudança desse indivíduo em relação ao seu repertório comportamental. E também, se você quiser, fazer uma sessão aí 16 de feedback de todo o processo, né? Então, olha, fulaninho, nas primeiras sessões você teve esses resultados, a gente fez isso, isso e isso. O que você percebe que foi melhor para você? O que que você se vê enquanto como você se vê enquanto pessoa, enquanto os seus comportamentos? E aí, no final, a gente viu que esses testes também trazem as informações depois de tudo isso. Então, teve diferença? Não teve? O que foi que aconteceu? Em que a gente pode melhorar? Aí você pode determinar se a gente vai dar continuidade ao THS, se a gente encerra ali, tá ok? O que vai acontecer a partir daí? Certo? E aí, o que foi percebido em relação às mudanças dele, né? Então, a gente viu no início da explanação desse caso clínico o quê? Que ele falava a partir, ele emitia essas informações a partir desses comportamentos agressivos, e quando a gente vem um contraponto depois desse THS, a gente vê assim, ó, fui lá falar com ele, mas falei com educação, porque eu acredito que tem que matar a pessoa com educação. Perceba, ele ainda tem esses aspectos agressivos ou esses pensamentos distorcidos, mas a emissão do comportamento dele já está sendo modificada. Disse ele que quase tinha me atropelado. Ele pediu desculpas, o bom foi isso. O bonito do ser humano é errar e pedir desculpa. Eu não tive muitas desavenças no trânsito, eu estou mais tranquilo. Eu estou tentando evitar que aconteça alguma coisa de errada. Estou andando na calçada, evitando de entrar em confusão. Muitas vezes a pessoa buzina e eu faço assim, sinal de positivo com a mão. Sorrio, estou levando na esportiva. Ontem eu estava em uma festa de aniversário, eu procurei sorrir, fiz brincadeira. O pessoal da festa disse que fotógrafo legal, elogiou a gente, mas é difícil, viu? Eu procurei sorrir mais, fazer brincadeira, não briguei com a minha colega de trabalho, como já aconteceu outras vezes. Então, o que a gente também percebe? Por mais que não tenha sido em sua totalidade, porque também não é um milagre, né? Mas aconteceram sim mudanças nas crenças, né, nesse formato da maneira de pensar, onde se torna característica, né, mais funcional. Que diz assim: nesse mundo de hoje, se você está dentro do ônibus, você põe um fone de ouvido para escutar sua música. Eu estou aprendendo a respeitar o próximo. Você sorri para a pessoa, mesmo que a pessoa não sorria. Eu estou aprendendo que muita coisa é minha culpa e não depende de coisas materiais. Às vezes, aquela mulher bonita trata com educação. Às vezes, nem é bonito, né? Então, de maneira geral, eu trouxe para vocês, tanto na aula da parte 1 quanto na parte 2, alguns elementos iniciais das habilidades sociais, do treinamento de habilidades sociais. Só que existe um mundo ainda maior em relação a esse contexto de avaliar o comportamento, se é socialmente habilidoso. Eita, quase me enrolei aqui. Comportamento socialmente hábil, comportamento não hábil. Então, é preciso você entender com a profundidade para você não fazer também uma besteira, né? Porque a gente está aqui falando do que seria um melhor posicionamento em relação a ser assertivo contra as pessoas, mas se você não sabe avaliar o teu paciente, você não vai saber exatamente o que ele precisa fazer. Então, por isso que existem instrumentos, por isso que existe todo um processo específico de cada uma daquelas etapas, daquelas fases, daquelas estruturas que você precisa saber. Então, eu acredito que você percebeu ao longo de toda essa aula que até a minha maneira de escolher as palavras estava bem mais cuidadosa, bem mais diferente do que habitualmente eu falo, porque de fato
para a gente trabalhar com as habilidades sociais, a gente tem uma perspectiva diferente na teoria, que é em relação a essa base no behaviorismo radical, em tudo aquilo que foi elaborado das habilidades sociais. Então, não é um conhecimento que é, de maneira geral, fácil, porque a gente vê no dia a dia, dá bom dia, dá boa tarde, dá boa noite. Não é só isso. Existe todo um processo que está por trás do nosso paciente que a gente precisa sempre avaliar antes de intervir e, quando estiver intervindo, fazer essas avaliações para saber se a gente passa pelo mesmo caminho ou não. E aí, pensando nisso, eu tenho um curso específico de habilidades sociais, que é Habilidades Sociais, Teoria e Prática. É um curso online, todas as aulas são gravadas. Esse curso ele pode trazer para você toda uma base dessa teoria e também o que você vai fazer na prática. Eu trago para vocês a explanação de recursos terapêuticos, além de tudo isso que a gente trabalha, né? Então, esses livros em formato de caixinha, como é que você pode estar utilizando isso na terapia. Então, você saber o que fazer em relação a um dos principais motivos que levam as pessoas para a terapia, que é o quê? Que é dificuldade nos relacionamentos. Conflitos conjugais, conflitos com colegas de sala, colegas de trabalho, conflitos familiares. Então, muitos desses problemas se resolveriam se a gente pudesse ampliar, reduzir ou inserir comportamentos, né, que são considerados adequados e nesse processo de reduzir os inadequados, né? Então, esse curso, como eu mencionei, ele é gravado, todas as aulas são gravadas, está disponível para venda lá na plataforma Hotmart. A gente tem módulos específicos para que você possa se dedicar tanto aos conceitos, às características, às classes das habilidades sociais, ao entendimento de toda a montagem desse programa de THS, de todo o processo de intervenção e uma reavaliação aí também. E aí, qual é o preço, né? Jaiana, o preço, como é que funciona? O preço está bem barato para o conhecimento que você está adquirindo, que é 12 vezes de R$ 29,64, né? É menos de R$ 30 aí por mês, tá? 297. Mas estamos no carnaval, estamos nesse processo de celebrar, de curtir, e vocês sabem que eu não ia deixar vocês de fora, né? Então, vai ter um cupom de desconto, 10% de desconto nesse valor, tá? Então, quase R$ 30 de desconto aí para vocês, ou seja, como se fosse um mês a menos, né? Se você fosse aí parcelar, então seria 11 meses pagando aí cerca de R$ 30. Então, 10% que você pode estar utilizando esse investimento para você. O curso tem 2 anos de acesso, você recebe todas as aulas, todos os slides das aulas, e vocês têm conhecimento peraí, calma, me enrolei. Vocês têm conhecimento do meu conteúdo, da maneira como eu trabalho, então é muito material, é muito recurso para que você possa utilizar isso a seu favor, tá joia? Então, tá aqui para vocês, vou colocar lá nos grupos também no grupo do Telegram. Esse link você também encontra aqui na descrição desse vídeo. E mais uma vez, muito obrigada por estarem aqui comigo nesse Carnaval da Jai. Cada dia de aula ou de bloquinho de carnaval está sendo um tema, e um tema apresentado de maneira geral. Cada um desses temas eu tenho produtos que são correlatos, então aqui você conhece a temática geral e você pode se aprofundar de maneira mais específica em cada um desses produtos que eu estou ofertando. Ontem eu trouxe para vocês, na sexta-feira, o TCC Up, que está aqui na descrição também. Se você quer aprender mais sobre TCC, sobre
as técnicas, base filosófica, base conceitual, os princípios da TCC, quais são as principais técnicas, como é que você pode aplicar isso tudo num caso clínico, você também consegue ter essas informações introdutórias no TCC Up, tá? Apenas R$ 97. E hoje eu estou apresentando aqui para vocês esse programa gigante que é o treinamento de habilidades sociais, que muda vidas, traz melhora de qualidade de vida, de bem-estar para o teu paciente, para o meio social dele, e assim, pode ter certeza, ele vai ter todo o processo de evolução na terapia, graças a esse conhecimento específico que você tem sobre habilidades sociais. Então, deixo aqui o meu beijo, meu abraço. No domingo, vamos ter um bloquinho super especial, que é sobre gestão da psicologia clínica. Então, para você aprender a ser dono de si, dono do seu próprio negócio, vem comigo que eu quero te apresentar algumas estratégias de como você pode mudar a sua vida enquanto psicólogo autônomo, né, enquanto profissional liberal e especificamente dono do seu consultório e da sua clínica. Eu espero você nesse domingo, também na segunda, na terça e na quarta, sempre às 5 horas. E só reforçando, segunda-feira o bloquinho é sobre documentos psicológicos, na terça sobre transtornos psicológicos ou transtornos mentais. Na quarta-feira de cinzas, você vai aprender definitivamente sobre o DSM desde o começo, desde quando ele foi trazido, né, implementado aí na primeira vez, na primeira edição. Relembro também, para finalizar aqui hoje, mini curso Atualizações do DSM-5-TR vai acontecer no próximo sábado, dia 25 de fevereiro, de 8 a meio-dia. Você recebe certificado de 4 horas e vai estar por dentro de todas as mudanças do DSM-5-TR. Quer participar? Invista R$ 50, que é menos de uma pizza ou de um combo do McDonald's. E aí você clica aqui embaixo que a gente ainda tem vagas disponíveis, as vagas são limitadas e eu espero você. Beijo grande e até a próxima.